Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem interessante. O que realmente faz uma igreja ser considerada saudável? A gente está com um material aqui que sugere um caminho bem específico, sabe? Ele descreve 9 marcas que seriam, assim, essenciais. E a nossa ideia é explorar um pouco essas características, entender o que elas querem dizer, segundo essa visão particular. Pois é. E o interessante já de início, né, é que em vez de focar só em números ou, sei lá, tamanho, quantidade de programas, Sim. o foco que esse material traz é bem diferente. É voltado para os fundamentos bíblicos, teológicos mesmo. Exato. É uma aposta na substância, né? Não tanto na aparência. Isso. E é bom a gente pontuar, né? A proposta não é dar uma receita de bolo, uma fórmula mágica. Essas marcas, pelo que o material coloca, são mais como indicadores, sabe? De quão alinhada a igreja estaria com os princípios da Bíblia. A saúde para essa fonte se mede pela fidelidade à Escritura e não só pelo sucesso que a gente vê por fora. Entendi. Faz sentido. Vamos então para a primeira marca que eles apontam, a pregação expositiva. O que seria isso assim na prática? A ideia central parece ser que o sermão tem que vir direto do texto bíblico, explicando o que aquela passagem significa e como ela se aplica para a gente hoje, né? É bem por aí. A perspectiva que o material defende é que essa seria a principal forma que Deus estabeleceu para falar com o povo dele reunido. É diferente, por exemplo, de pegar um tema e sair caçando o versículo para encaixar, né? Aham. A pregação expositiva faz o contrário. Ela parte do texto e deixa o texto ditar o tema, os pontos. E o material até alerta para um risco, né? Sem esse cuidado, a gente pode acabar pregando mais as nossas ideias do que a palavra de Deus mesmo. Entendi. É uma disciplina, então. Exatamente. Um compromisso com a intenção do autor bíblico. E aí, partindo dessa base na Escritura, a segunda marca que eles mencionam é a teologia bíblica. Quer dizer, não é só pregar a Bíblia, tem que entendê-la direito. De forma integrada, Correto? a ligação com a primeira marca é direta. Uma pregação fiel ao texto, semana após semana, vai construindo, ou deveria construir, né, uma compreensão sólida sobre quem Deus é, os atributos dele, a Trindade e também sobre a grande história da salvação que a Bíblia conta. Certo. Se a gente olha o quadro geral, essa teologia bíblica para essa fonte, ela molda tudo na igreja, sabe? Como se adora, como se vive o dia a dia, qual é a missão. É uma tentativa de refletir o caráter de Deus como ele mesmo se revelou nas Escrituras. E isso leva naturalmente, eu acho, para a terceira marca, uma compreensão bíblica do Evangelho. Ter clareza sobre qual é a mensagem central, né? Então, o que isso significa na prática? É entender bem os pilares. Quem é Deus, a questão do pecado, quem é Cristo, o que ele fez, e também como as pessoas precisam responder, né? Com arrependimento, com fé. Sem dúvida. E a preocupação que a gente percebe no material é justamente evitar um evangelho, sei lá, superficial ou incompleto. Diluído. A insistência em não suavizar a seriedade do pecado, a necessidade total da graça, ou os fatos sobre Jesus, a vida dele, a morte como substituto, a ressurreição, isso levanta uma questão importante, né? Como que a igreja garante que essa mensagem central, tão crucial, não se perca, que seja comunicada sempre com clareza. Boa pergunta. E falando em resposta ao Evangelho, a gente chega na quarta marca, uma compreensão bíblica da conversão. Aqui o material faz uma distinção que eu achei bem forte. Não é só a pessoa decidir seguir Cristo, é algo mais profundo, uma ação sobrenatural de Deus dentro dela. Isso, pelo Espírito Santo. É o que chamam de regeneração, né? Exato. Deus dando uma vida espiritual nova, que daí sim leva a fé e ao arrependimento genuínos. Sim, a ênfase toda está na ação de Deus. Nessa visão é essa transformação interna, essa conversão de verdade que faz alguém ser parte da igreja. E isso muda como a gente enxerga a comunidade, né? Idealmente seria um corpo de pessoas que passaram por essa experiência real com a graça de Deus. Entendido. E como essa ideia de conversão impacta a prática? A quinta marca fala de uma compreensão bíblica do evangelismo. Como isso funciona então? O material sugere focar em compartilhar a mensagem do Evangelho de forma fiel, clara
e confiar que é Deus quem age para convencer e converter. Meio que se distancia de métodos que focam demais em resultado rápido ou pressão, né? O ponto-chave aqui é essa conexão com a marca anterior. Se a conversão é obra de Deus, qual o nosso papel no evangelismo? É apresentar a mensagem com integridade, com clareza. Certo. O material até reconhece que existe uma tensão aí, né? A nossa responsabilidade de anunciar para todo mundo e a soberania de Deus em quem Ele salva. Entendi. Então, a prioridade acaba sendo a fidelidade na comunicação da mensagem, não a nossa habilidade de fechar o negócio, digamos assim. Faz todo sentido. Seguindo essa linha, a gente chega na sexta marca, uma compreensão bíblica da membresia. A ideia aqui, pelo que eu entendi, é que ser membro de uma igreja local deveria ser bem mais que ter o nome numa lista, né? É visto como um compromisso formal, quase um pacto público. Exatamente isso. Nessa perspectiva, a membresia é a forma concreta, visível, de viver a fé cristã junto com outros. Não é só para receber, mas também para contribuir, né? Cuidar uns dos outros, prestar contas. Ah, interessante. Disciplina da igreja quando necessário. Se a gente pensar no quadro maior, essa membresia formal torna a igreja uma comunidade real, identificável, não só uma ideia solta no ar. E você tocou num ponto. Disciplina. Isso nos leva direto para a sétima marca, que talvez seja uma das mais desafiadoras hoje em dia. A disciplina eclesiástica bíblica. O material defende que isso, quando feito do jeito certo, seria um ato de amor. Parece meio contraintuitivo. Pois é, pode soar estranho mesmo no começo. Mas o propósito que eles descrevem não é ser punitivo, sabe? É ser corretivo e protetor. Corretivo e protetor. Como assim? Corretivo para a pessoa que se desviou e não mostra arrependimento, buscando que ela volte para o caminho certo, para a restauração dela. E protetor para a saúde da comunidade toda, para o testemunho da igreja. Entendi. O material enfatiza muito que tem que ser um processo cuidadoso, feito com humildade, seguindo os passos bíblicos, tipo os que estão em Mateus 18, e sempre visando o bem, como parte do cuidado pastoral mesmo, não como vingança. Levanta aquela questão difícil, né? Como equilibrar graça e responsabilidade na prática diária da comunidade? Sim, um equilíbrio delicado. Entendi a lógica. E depois da conversão, da membresia, o que vem? A oitava marca é discipulado e crescimento. A responsabilidade da igreja, segundo essa fonte, não para quando alguém entra. Pelo contrário, aí que começa um processo de crescimento, né? O que me chamou a atenção aqui é a ideia de que todo mundo deveria estar crescendo e, ao mesmo tempo, ajudando outros a crescer. É uma via de mão dupla. É isso mesmo. O crescimento na fé é visto como algo contínuo e que acontece em comunidade. Não é algo só individual. E como isso acontece? Bom, através do ensino consistente da palavra, aí a gente volta na importância da pregação, da teologia. Mas também acontece muito nos relacionamentos intencionais, onde tem encorajamento, ajuda mútua, prestação de contas uns para os outros. E os líderes teriam um papel fundamental nisso, capacitar todos os membros para esse ministério de edificação mútua. Não é só um programa isolado, é para ser a cultura da igreja. Legal. Uma cultura de crescimento mútuo. E para cultivar tudo isso, chegamos na nona e última marca. Uma compreensão bíblica da liderança. O foco aqui parece ser ter líderes, eles chamam de pastores ou presbíteros, que sejam qualificados espiritualmente para guiar, ensinar, proteger a comunidade. E servir de exemplo, né? O material dá muito peso para as qualificações de caráter, aquelas listas de 1 Timóteo 3 e Tito 1, e muitas vezes sugere uma liderança que não seja de uma pessoa só, mas plural, compartilhada. Sem dúvida, o modelo que eles apresentam não é de chefia autoritária, sabe? É de serviço, seguindo o exemplo do próprio Cristo. Esses líderes cuidam do bem-estar espiritual da igreja. E, importante, devem prestar contas uns aos outros também. Há uma responsabilidade mútua entre eles. Certo. Isso amarra tudo, né? Porque uma liderança fiel a esses princípios é vista como essencial para conseguir cultivar e proteger todas as outras 8 marcas que a gente falou. Dificilmente as outras coisas vão florescer se os líderes não estiverem comprometidos com elas. Então, resumindo, olhando para essas 9 marcas, pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho claro, conversão genuína, evangelismo fiel,
membresia significativa, disciplina amorosa, discipulado mútuo e liderança servidora, o fio condutor que esse material apresenta é muito claro, né? O que isso tudo diz sobre a saúde da igreja. Que nessa visão específica, ela está totalmente ligada à fidelidade à palavra de Deus. Tanto no que se crê, quanto na forma como se vive. É algo que vai além do que a gente vê por fora. Perfeito. E é notável como elas se conectam, né? Como uma coisa reforça a outra, como o próprio material sugere. Uma pregação que é centrada na Bíblia, ela alimenta uma teologia sólida. Essa teologia define o Evangelho com clareza. Isso leva a uma compreensão correta do que é a conversão e de como fazer o evangelismo. Pessoas que foram de fato convertidas formam uma membresia que é comprometida, que se edifica mutuamente, que é o discipulado, e que também zela pela sua integridade. Aí entra a disciplina. E tudo isso debaixo do cuidado de líderes que são fiéis a esse modelo. É quase como um ecossistema, sabe? Onde cada parte influencia o todo. E o objetivo final, segundo a fonte, é sempre a glória de Deus e o bem do povo dele. Isso deixa a gente com uma última provocação para pensar, né? Algo que surge dessa nossa conversa toda. Se essas marcas são tão interligadas assim, será que focar demais em uma delas, mesmo que seja uma marca super importante, poderia acabar desequilibrando o conjunto, levando a gente a negligenciar as outras? Ou, colocando de outra forma, qual seria talvez o maior desafio prático para uma comunidade de fé hoje tentar cultivar todas essas 9 marcas de um jeito saudável e consistente ao mesmo tempo? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.